Salve, salve, rapaziada, como vão vocês? Primeiramente, você que acessou esse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rogério, sou músico, trabalho com música aqui na região de Serquilho, já tenho alguns anos. Participo de algumas bandas, toco na noite em bares, em eventos, casas de show, casamentos e etc. E hoje, especialmente, por intermédio da Lei Aldir Blanc, eu venho trazer para vocês, em formato de vídeo, num formato online, uma oficina de improvisação musical, uma oficina de introdução à improvisação musical, para ser mais exato, com foco nos instrumentos guitarra e violão. Hoje eu vou estar usando a guitarra aqui para a gente desenvolver algumas técnicas, praticar ali algumas coisas juntos, tá certo? Mas tudo que eu passar aqui para vocês pode ser tanto usado na guitarra quanto no violão. Existem algumas diferenças na tocabilidade da guitarra e do violão, mas a escala, quando na mesma afinação, ela é a mesma para o violão, seja para o violão, seja para a guitarra, tá certo? Essa oficina, ela tem o foco principal nos músicos, nos estudantes de música que são iniciantes, tá certo? Vai ser um conceito bem prático. Nessa oficina a gente não vai abordar teoria musical aprofundada, tá certo? A gente vai se situar por shapes. O que são shapes? Por formatos de escala que podem ser aplicados em certas tonalidades de músicas. A gente vai conversar um pouco sobre isso durante essa oficina. Espero que vocês curtam e vamos nessa! Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para começar os nossos estudos na improvisação musical é conceituar o que é improvisação musical. Eu costumo dizer que a improvisação musical ela é um tipo de linguagem criada pelo músico para ele conseguir expressar os seus sentimentos. É como se fosse uma conversa entre amigos, tá certo? É uma coisa não planejada, é uma coisa mais instintiva do que qualquer outro tipo de coisa. Quando você vai conversar com algum amigo seu, você não sabe para onde aquela conversa vai caminhar. Você não tem um roteiro pré-estabelecido de como aquela conversa vai acontecer. A conversa ela vai acontecendo baseado no repertório linguístico seu e da pessoa com quem você está conversando. Então, o improviso musical ele segue essa mesma linha de raciocínio. Você, baseado no seu repertório musical, no seu repertório de frases, no seu repertório melódico e em tudo aquilo que você absorveu ao longo dos anos tocando e escutando música, você vai expressar de certa maneira a sua emoção pelo seu instrumento, no caso aqui a guitarra e o violão, utilizando escalas, utilizando notas musicais. Então, toda essa arte do improviso ela é baseada em fazer algo na hora, fazer algo acontecer na hora. É diferente de um solo em que o compositor ele passou um tempo lá compondo aquele solo, ele passou um tempo se dedicando e compondo o solo exatamente daquela maneira, como grandes solos que a gente escuta nas músicas populares por aí, No improviso não, no improviso você está criando aquela sequência melódica na hora. Você está criando aquele ritmo e aquela melodia que você está tocando, você está criando aquilo na hora. É lógico, não é algo tão livre assim. Você deve obedecer algumas sequências lógicas, você deve obedecer a algumas regras para que o seu improviso não saia feio, para que o seu improviso saia bonito e que seja uma forma de você curtir aquela música que está acontecendo e as pessoas que estão ouvindo também curtirem. A coisa que eu acho mais interessante, mais empolgante sobre o improviso é que cada vez que você ou faz um show utilizando o improviso, aplica a sua técnica de improviso em um show, ou mesmo você acompanha uma música tocando no computador e faz ali algum improviso, aquele momento é único, tá certo? Nunca você vai conseguir fazer exatamente a mesma coisa. Cada hora você vai se expressar de um jeito. Pode ser jeitos muito parecidos, Obviamente, com o desenvolvimento da sua linguagem, você vai vendo aquilo que te agrada mais nas sequências melódicas que você vai escolher, mas cada momento que você está improvisando é um sentimento único, é algo que está acontecendo naquela hora somente, tá certo? A gente vai entender agora um pouco como aplicar isso, como começar a desenvolver essa habilidade, certo?
Bom, então vamos lá. Estou aqui com a minha guitarra para a gente fazer os nossos estudos. Lembrando que nessa oficina ela pode ser executada tanto na guitarra quanto no violão. A grande maioria das técnicas que a gente vai abordar aqui, ela pode ser executada no violão tranquilamente, tá certo? Eu vou utilizar a guitarra aqui hoje e você pode, se tiver um violão à sua disposição, me acompanhar. Se tiver uma guitarra, tranquilo também. Bom, vamos começar. Lembra que eu disse que haviam algumas regras a serem seguidas no improviso, né? O improviso ele é libertador sim, né? Ele serve ali como uma emancipação musical ali do indivíduo, né? Mas ele tem que seguir algumas regras, senão ele fica feio, ele fica desafinado. Então, a gente vai trabalhar hoje aqui com uma escala. O que é uma escala? É uma sequência de notas, tá certo? A gente não vai se aprofundar na escala como na teoria musical da escala, nos intervalos e como os intervalos são distribuídos ali para compor a escala e formar. Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai ter uma abordagem bem prática aqui. Para você que está vendo esse vídeo, conseguir pegar aí seu violão, sua guitarra e já conseguir sair tocando e praticando esse improviso musical. Conseguir aí usar a escala que a gente vai fazer juntos aqui para você criar suas próprias melodias e conseguir aplicar elas, seja em uma música com seus amigos, né? Uma festa que estejam os amigos tocando, você conseguir aplicar elas, seja acompanhando uma música na internet, tá certo? Você criar ali suas sequências de notas, né? Suas melodias e assim conseguir improvisar, propriamente dizendo, né? A escala que a gente vai usar é a escala, uma das escalas mais simples e mais intuitivas, pelo menos na minha visão, que eu conheço, que é a escala pentatônica. A escala pentatônica é a queridinha dos guitarristas, tá certo? Ela é uma escala que ela é responsável por compor aí inúmeros solos da história do rock and roll, da história do reggae, da história do pop, tá certo? Então, ela tem uma sonoridade muito bacana, ela tem assim um ar de algo que a gente já conhece, algo que a gente já associa a uma coisa bonita assim de se ouvir, uma coisa gostosa de se ouvir. Ela é composta por 5 notas, tá certo? E essas notas elas vão se repetindo. Eu vou passar aqui para vocês bem lentamente o formato dessa escala. Os guitarristas eles costumam chamar esse formato de escala de shape, tá certo? Mas é o formato da escala, é o jeito que você vai tocar as notas para você conseguir fazer essa escala soar. Eu vou mostrar aqui a pentatônica na tonalidade de Lá menor, tá certo? Tonalidade é algo que a gente vai ver ainda durante essa oficina, não se assustem, fiquem tranquilos, tá certo? Então vamos lá. A primeira nota da escala pentatônica de Lá menor, você vai tocar na corda Mi mais grave, na sexta corda, a famosa corda misona, na casa 5. A segunda nota vai ser ainda na corda misona, na casa 8. A terceira nota vai ser na corda Lá agora, na casa 5. A quarta nota vai ser na corda Lá ainda, na casa 7. Depois na corda Ré, casa 5. Depois ainda na corda Ré, casa 7. Vamos para a corda Sol agora, casa 5. Ainda corda Sol, casa 7. Corda Si, casa 5. Ainda na corda Si, mas agora na casa 8. Assim como foi na corda misona, tá certo? Na corda Mizinha, corda Mi mais fina, casa 5. E para finalizar, ainda na corda Mizinha, casa 8. Então você vai ter um formato desse modo. Com essas notas, a gente vai compor os arranjos, né, as melodias improvisadas que a gente vai utilizar nos diversos estilos musicais. A gente vai abordar alguns estilos musicais aqui durante essa oficina e a gente vai entender um pouco como eles funcionam e como ser coerente com esses estilos na hora da gente fazer o nosso improviso, tá certo? Bom, tendo em vista que a gente já viu quais são as notas da escala pentatônica, que é a escala que a gente vai utilizar aqui para a gente conseguir fazer os nossos improvisos, é interessante
que você que está acompanhando, você pratique e decore esse shape, esse formato dessa escala pentatônica. Que você consiga tocar esse formato da escala pentatônica sem pensar muito, tá certo? Sem ficar procurando as notas, sem ficar ali caçando, será que é aqui, será que é aqui, será que é aqui, será que é aqui, será que é aqui? Não, você tem que estar fluido, você tem que fazer o negócio acontecer de uma maneira orgânica, tá certo? Sem ficar travadão, como as pessoas falam. Quando você já adquiriu essa habilidade de tocar a escala pentatônica, subindo ela, descendo ela, tá certo? Fazendo algumas... Você já está pronto para o próximo passo, que é como achar aonde tocar essa escala pentatônica, tá certo? Esse é um desafio na hora da gente improvisar. Por quê? Para a gente saber aonde tocar a escala pentatônica, para que ela fique bonita, para que ela fique harmoniosa, né? Para que ela fique afinada em relação à música que está sendo tocada, a gente tem que descobrir o tom dessa música, tá certo? Então, por exemplo, esse formato da escala pentatônica, a gente sabe que essa pentatônica ela está na tonalidade de Lá menor. Então, se eu tiver uma música em que o tom é Lá menor, eu vou conseguir aplicar essa escala pentatônica e todas as notas dessa escala, elas vão combinar, de certo modo, ali com a harmonia da música, né? Com o arranjo que está sendo tocado ali nessa música. E como que eu faço para descobrir o tom? Você tem dois jeitos. Ou você pergunta pro cara que tá tocando com você, que deve saber o tom da música, ou que tom que tá essa música aí? Tá em Lá menor. Ele vai falar pra você, você vai conseguir descobrir, já vai saber qual escala usar. Ou então, você pode se basear nos acordes que estão sendo tocados naquela música, né? Porque toda escala, isso é uma teoria musical um pouco mais profunda, dá pra gente... a gente não vai abordar isso aqui, mas só pra a gente ter ciência que isso existe. Toda escala musical, toda sequência de notas, ela gera um campo harmônico. Esse campo harmônico é uma sequência de acordes baseado na sequência de notas dessa escala. Então, eu vou usar como exemplo aqui uma música na tonalidade de Dó maior. Uma música na tonalidade de Dó maior, ela tem, obviamente, o acorde de Dó maior, ela pode ter o acorde de Dó maior, ela pode ter o acorde de Fá, ela pode ter o acorde de Lá menor, ela pode ter o acorde de Ré menor, ela pode ter o acorde de Sol, tá certo? Então, você consegue identificar o tom da música que tá rolando, que tá acontecendo, através dos acordes. Se você tiver uma banda, alguns amigos tocando, alguém para perguntar, é melhor ainda. Beleza, Rogério, mas e aí? Você falou que essa música tá em Lá menor, eu sei como usar essa pentatônica menor. Mas e se essa música for maior, né? Como que eu faço? Para uma música que tenha tonalidade maior, você vai ter que usar a relativa menor. O que é a relativa menor? Como que você acha isso? É simples. Por exemplo, uma música em Dó maior, a relativa menor de Dó maior é o Lá menor, tá certo? O acorde relativo menor, ou então a escala relativa menor de Dó maior é o Lá menor. O que é uma escala relativa menor? É uma escala que tem as mesmas notas, tá certo? Somente a nota de repouso, a nota que você vai dar mais importância para ela, que você vai acentuar mais ela é diferente. Por exemplo, na nossa pentatônica aqui de Lá menor, ela serve para músicas em Lá menor e serve para músicas em Dó maior também. Você consegue usar essa escala, você consegue usar nas duas tonalidades, tá certo? Em músicas com esses dois tons. Como você faz para descobrir a relativa menor de um jeito prático, sem teoria, sem enrolação? Vamos lá. Se a música está em Dó maior, você vai procurar o acorde de Dó maior começando com a tônica na corda misona. Então a gente sabe que na corda misona a nota Dó está aqui e que o acorde de Dó maior ele tem esse formato. Isso é um acorde de Dó maior, tá certo? Você vai descer um tom e meio aqui. Meio tom, mais meio, mais meio. Um tom e meio. Essa nota é a nota que você vai usar para se situar
na escala pentatônica que você vai tocar. Então, por exemplo, se uma música está aqui em Dó maior, eu posso tocar a pentatônica de Lá menor, tá certo? E como que eu vou descobrir isso? Eu desço um tom e meio aqui, ó. Isso vai dar aqui no Lá menor. Então eu vou poder usar essa escala menor, ela vai rolar. Se, por exemplo, eu tivesse uma música não em Lá menor, mas em Lá maior, tá certo? O acorde de Lá maior, ele é esse acorde aqui. Com a tônica, né, com a nota mais importante do acorde, que é o Lá, sendo tocada aqui na corda mais grave, né? Você vai descer um tom e meio também. Você vai usar a pentatônica de Fá sustenido menor. Tá certo? Você consegue usar, você consegue achar facilmente desse jeito. É uma maneira prática de você procurar, de você encontrar ali uma região para você improvisar, sem você ter que ficar estudando e mergulhando em teoria. Lembrando, teoria é super importante, vale muito a pena estudar, tá certo? Mas nem todo mundo tem tempo, ou nem todo mundo quer se dedicar à música com o intuito de se tornar músico ou de fazer isso profissionalmente, né? Às vezes o cara ele quer expressar ali um sentimento dele através do improviso, num churrasco de família, numa festa, tá certo? E sendo assim, isso é muito legal, cara, isso é muito importante, isso é muito válido para essas pessoas. Tanto para essas pessoas que não querem se tornar profissionais, quanto para as pessoas também que querem ali fazer um som na noite, tocar em um bar, tocar em casamento, tá certo? Isso é válido porque torna você encontrar a região de improviso uma coisa mais prática, tá certo? Então, lembrando, você acha o tom da música, ou através dos acordes, ou perguntando para a pessoa que está tocando com você. Muitas vezes, se você procurar um acompanhamento na internet, no YouTube, vai ter lá já o tom da música, você vai conseguir encontrar. Se o tom for menor, você usa o formato da pentatônica menor. Lembrando que a tonalidade da pentatônica menor ela é baseada nessa primeira nota aqui. Então, essa pentatônica é de Lá menor, porque a primeira nota da corda mais grave da corda misona que você está tocando é o Lá. Se fosse a pentatônica de Sol menor, a primeira nota ia ser o Sol, e o mesmo formato. Tá certo? Se fosse de Fá, a mesma coisa, Fá menor. Tá certo? E se a tonalidade for maior, você vai descer um tom e meio, né? Para você conseguir usar a pentatônica menor em músicas com a tonalidade maior, tá certo? Pratiquem isso, que a gente vai mostrar agora, a gente vai fazer juntos um pouco dos ornamentos musicais, né? Um pouco as firulas, né? Como dizem os guitarristas, que deixam o solo mais bonito, e depois a gente vai aplicar isso em algumas músicas. Bom, agora a gente vai falar um pouco dos ornamentos, né? São ali umas firulinhas que a gente usa para deixar o solo um pouco mais sentimental, um pouco mais bonito, um pouco mais impactante, né? O improviso. Vamos começar então com um ornamento que eu uso muito nos meus improvisos e eu acho ele muito interessante, que ele é o chamado de Ghost Note, ou seja, nota fantasma. A nota fantasma consiste em você tocar no meio da sua sequência melódica, no meio do seu improviso, você toca uma nota, mas que ela não soa, ela tem um caráter mais percussivo do que melódico, ela não soa uma nota mesmo, ela só dá ali um tchanzinho. Então, uma Ghost Note você toca ela abafando na guitarra ou no violão com essa parte aqui da sua mão. Você vai abafar com essa parte aqui e vai tocar com a palheta ou com o dedo a nota abafada. Não abafa aqui, não abafa usando a mão esquerda, e sim a mão direita, ó. Então, o som sai mais ou menos assim. Tá vendo? É diferente de você tocar assim. Você consegue aplicar isso no meio do seu improviso para você dar uma dinâmica diferente, para você dar uma rítmica diferente. Por exemplo, você vai estar improvisando, você está aqui. Estou usando somente a escala pentatônica e estou usando as Ghost Notes para dar ali um arzinho um pouco mais elegante para o meu solo, né? Tá certo? Esse é o ornamento das Ghost Notes.
Os próximos ornamentos que a gente vai estudar aqui são o hammer-on e o pull-off. Eu coloquei eles juntos porque eles são complementares, tá certo? Vocês vão entender. O hammer-on, ele consiste em você tocar uma nota com a palheta, palhetar uma nota e depois avançar para a nota seguinte sem palhetar, somente batendo o seu dedo da mão esquerda na próxima nota. Então, por exemplo, eu vou tocar uma nota aqui, soltei, a próxima nota eu só coloco o meu dedo em cima, tá certo? Isso é um hammer-on. Tá certo? Isso é um ornamento muito utilizado aí no blues, no country, no rock and roll, tá certo? E tem o complemento dele, que é o pull-off, é o movimento contrário do hammer-on. Então, ao invés de você tocar a nota e depois bater na próxima sem palhetar, você vai puxar, você vai soltar a corda segurando esse dedo. Então, quando você for tocar a primeira nota, no caso, tem que ser uma nota mais aguda, tem que ser uma nota tocada geralmente ou com o dedo anelar ou com o dedo médio, tá certo? Por que tem que ser com o dedo anelar ou com o dedo médio? Porque você vai soltar e permitir que a nota anterior ela soe. Então, você toca essa nota e solta. Tá vendo? No momento que você toca a nota, você tá apertando tanto essa quanto essa, mas você deixa soar essa e solta. São movimentos complementares o hammer-on e o pull-off, tá certo? Por que eles são complementares? Eles podem dar a sensação de velocidade para o seu improviso, velocidade para o seu solo, tá certo? É muito utilizado no rock and roll. Você já deve ter ouvido em shows de rock and roll, principalmente ao vivo, quando tá a banda fazendo uma dinâmica lá, você ouve o cara fazendo isso, né? Isso daqui é hammer-on e pull-off, tá certo? Dá uma sensação de velocidade e você sequer tá tocando com a palheta. No violão, dá pra fazer também. É um pouco mais difícil, é um pouco mais desconfortável de fazer, tá certo? Porque o violão, principalmente se for um violão de aço, ele tem as cordas mais duras e você não consegue, com o hammer-on e pull-off, tirar um som tão alto quanto você tira na guitarra, tá certo? Vamos então pro próximo ornamento. O próximo ornamento que a gente vai trabalhar aqui vai ser o slide. O slide consiste em você escorregar o seu dedo de uma nota para outra, tá certo? Então você vai fazer esse movimento aqui, ó. Você começa tocando uma nota e escorrega o seu dedo para a próxima nota da escala. No caso, na escala que a gente está utilizando aqui, a escala pentatônica. Esse é um ornamento muito legal para a gente conseguir iniciar os solos. Eu acho, pelo menos, que iniciar os solos com slide dá um impacto bem bacana. Iniciar a frase ali com slide dá ali uma sensação legal, uma sensação de início assim mesmo, né? De começo. Tá começando o solo, né? Uma coisa impactante, ó. Slide, então, o nosso quarto ornamento aí, né? Vamos então pro próximo ornamento. O próximo ornamento que a gente vai utilizar aqui é o vibrato. Eu já utilizei nas explicações anteriores esse vibrato, mas não tinha explicado ainda sobre o que é o vibrato. O vibrato, ele consiste em você ficar mexendo a corda de cima para baixo ou mexendo o dedo de um lado para o outro para criar uma ondulação no som. Então, ao invés de você tocar a nota e deixar ela parada assim, você cria uma ondulação ali, você dá uma moduladinha no som, deixa um som mais bonito, né? Um som mais encorpado. Então, sem vibrato, com vibrato. Tá vendo? Uma coisa bem leve, mas que no decorrer do solo faz uma baita diferença, principalmente em notas longas, né? Dá pra você utilizar também logo após um slide, fica bem bacana. Você faz um slide e termina, deixa ele soar com um vibrato. Você pode fazer, dependendo da proposta, né? Dependendo das condições que a música te oferecer, você pode fazer um vibrato mais lento, uma música mais agressiva, você pode fazer um
um vibrato mais rápido, tá certo? Fica a gosto do freguês, tá certo? Vamos então para o nosso último ornamento. Bom, o nosso último ornamento é o mais desafiador de todos, tá certo? E ele é legal de ser executado na guitarra. Você consegue executar esse ornamento também no violão de aço, mas ele é super desconfortável de fazer e você corre o risco de estourar a corda do seu violão com facilidade, tá certo? Esse é um ornamento ali mais voltado para a guitarra mesmo, que é o bend. O bend, ele é desafiador porque é o seguinte, ele consiste em você apertar a corda e esticar a corda. Você vai esticar a corda para cima, você vai empurrar a corda para cima enquanto aperta ela, até você alcançar a próxima nota da escala. Então, por exemplo, da escala pentatônica, eu sei que a próxima nota tá aqui. Eu tenho que esticar então esse Ré até esse Mi aqui, tá certo? E para fazer isso, eu não quero fazer um slide, eu quero fazer de um jeito diferente. Eu vou usar o bend, eu vou esticar essa corda até ela chegar, né, na nota que eu desejo. Então, tá certo? Esse é o bend, é muito utilizado por todos os guitarristas, tá certo? Muito utilizado no blues, principalmente. Eles usam e abusam dos bends, no rock and roll também, muito utilizado. E consiste em você chegar na próxima nota da escala, chegar na nota que você deseja, não através de slide e não através do hammer-on ou do pull-off tocando ela, mas sim você esticando a corda. Dá uma sensação legal, dá uma sensação de progressão, assim, dá uma sensação de que você vai chegando devagarzinho ali naquela nota, né? Você pode também, depois que você faz o bend, você pode terminar ele, segurar ele lá em cima, segurar ele afinado com um vibrato. Tá certo? Ele é bem impactante, é bem legal de você usar o bend nos seus solos. É lógico, se você tá tocando um violão, não vai ser tão fácil de fazer, vai ser bem desconfortável no violão de aço. No violão de nylon é bem difícil de fazer, porque como a corda é de nylon, ela não muda tanto o som conforme você estica ela, né? Ela não fica mais, o som não fica mais agudo, você não consegue avançar uma nota com tanta facilidade, né? Consegue avançar a escala com tanta facilidade fazendo bends, tá certo? Então, um recurso mais exclusivo para guitarras aí, tá certo? Bom, agora que a gente já aprendeu qual escala a gente vai utilizar, como achar aonde a gente vai utilizar essa escala, baseado no tom da música, e a gente aprendeu alguns ornamentos para embelezar o nosso improviso, chegou a hora de aplicar isso em alguma coisa real, né? Então, eu vou dividir alguns estilos aqui. O primeiro estilo que eu vou fazer e mostrar para vocês é o reggae, tá certo? Então eu tenho aqui uma backing track, ou seja, o que é uma backing track? É um acompanhamento que tem no YouTube, apenas instrumental. Tem ali uma base, tem um baixo, uma bateria, e ele serve justamente para a gente praticar o nosso improviso, tá certo? Então, esses improvisos, essas backing tracks, esses acompanhamentos que tem no YouTube, eles já vêm com a tonalidade escrito ali para ficar mais fácil, tá certo? Por exemplo, essa backing track aqui, a gente sabe que ela tá em Si menor. Se ela tá em Si menor, a gente acha a nota Si aqui na corda misona, na corda mais grave, e aplica o nosso formato de pentatônica. Vamos fazer isso então. Eu vou fazer aqui um tempinho, né, para mostrar para vocês, e depois eu vou deixar um tempo a backing track rolando aqui para vocês conseguirem praticar, tá certo? Então você sente a música, vê como tá acontecendo. Ghost Note é um recurso legal pra caramba pra usar no reggae. Então você vê que o improviso ele abre uma liberdade imensa para você. Só com essas poucas notas que a gente aprendeu da escala pentatônica, a gente consegue fazer muita coisa. Aqui eu tô dando um slide para a próxima nota, mas é a mesma coisa se eu desse um bend.
Eu vou deixar agora rolando essa backing track pra vocês, e aí vocês aplicam os improvisos, tá certo? Começa devagar, não precisa se afobar. Vai aqui. Começa se habituando com a escala e com o ritmo da música, e você vai conseguir ir absorvendo aos poucos essa rítmica, essa coisa que tem ali nas músicas, tá certo? Agora é com vocês. O próximo estilo que a gente vai usar aqui como exemplo é o blues, tá certo? O blues, ele é considerado assim o estilo pai dos improvisos da improvisação, né? A improvisação, ela ficou famosa na guitarra, principalmente, por conta do blues, né? Dificilmente você tem um solo de blues em que esse solo ele é sempre reproduzido em todos os concertos, em todos os shows. A graça do blues, a magia do blues tá em improvisar mesmo, em você tornar cada show de blues único através do improviso. Se você vai a um show de blues hoje e vai a um show de blues amanhã, ele pode ser totalmente diferente por conta desse improviso, né? Por conta dessa arte de improvisar. O sentimento que o músico, que ele tá tentando te passar, pode não ser o mesmo, né? O cara pode estar se sentindo de um jeito num dia e estar se sentindo de outro jeito no outro dia. Eu poderia entrar aqui com vocês sobre como é composta a divisão, né, ali dos compassos do blues e tal, só que isso fica para um outro momento. Por hoje a gente vai tentar sentir um pouco do ritmo do blues e aplicar a nossa escala pentatônica, tá certo? Eu tenho aqui um blues em Lá, e esse blues é interessante porque ele está em Lá maior, e mesmo o blues, ele estando em Lá maior, a gente consegue usar a pentatônica menor. Essa é uma graça do blues, né?
Os outros estilos, isso é muito difícil de fazer, porque fica desafinado, fica estranho, mas o blues ele permite que você faça isso. Então esse blues aqui, mesmo ele estando em Lá maior, mesmo o campo harmônico gerado pela escala dele sendo Lá maior, você pode usar ali a pentatônica menor, que não vai ficar estranho, vai ficar legal, vai ficar interessante, né? E se você puxar, por exemplo, a pentatônica menor assim, com paciência, só na pentatônica. Apenas com a escala pentatônica você consegue dar várias intenções. Tenta fazer como se fosse alguém cantando. Você imagina uma pessoa cantando e tenta reproduzir uma linha, como se fosse uma linha de vocal para essa música. Vou deixar rolando essa backing track para vocês conseguirem aplicar e tentar fazer um improviso no blues.
Bom, assim a gente encerra a nossa oficina de introdução ao improviso. É lógico, improvisar é muito mais do que apenas esses conceitos básicos que a gente passou aqui hoje, né? Improvisar vai muito além, existem diversas escalas, diversos campos harmônicos, existem músicas que variam de tom no meio da música e você não consegue aplicar tão facilmente esses conceitos, tá certo? Mas, como eu já disse, isso é para músicos iniciantes, isso é apenas para quem está flertando ali com a arte do improviso e não sabe bem por onde começar. É uma coisa prática para a pessoa que estiver assistindo e tiver interesse em começar a improvisar na guitarra ou no violão, já ter um recurso para onde sair, tá certo? Existem diversos outros meios de você fazer isso, né? Diversas outras escalas, diversos outros ornamentos, tá certo? Você pode misturar uma escala com a outra e tirar sonoridades incríveis de diversos tipos, diversas maneiras, tá certo? Hoje foi apenas um improviso básico do básico do básico, sem teoria, sem nada. Você pode notar que a gente sequer falou nomes de notas enquanto a gente estava tocando, né? Justamente para o cara que assistir e não tiver esse conhecimento teórico e não souber onde fica aqui, onde fica um Ré, onde fica um Mi, ele conseguir, pelo formato da escala, ele conseguir se situar e conseguir fazer um som, que para mim é o mais importante. O cara conseguir fazer um som, o cara conseguir se expressar e conseguir gostar do que está fazendo, criar uma paixão por aquilo, né? Eu acho que a teoria, o estudo, pode vir depois disso. O legal é a gente despertar essa paixão pela música e principalmente pela liberdade musical, né? Por essa liberdade que o improviso ele confere. Você não fica engessado, não fica preso a aprender exatamente um solo, a tirar nota por nota um solo. Se você não souber o solo daquela música, de tal música, e você souber algo ali no improviso e souber o tom da música, você já consegue se virar. Você consegue ali fazer um improviso, consegue contribuir positivamente para a música que está rolando ali no ambiente, tá certo? Agradeço a todo mundo envolvido aqui no projeto da Lei Aldir Blanc, a Prefeitura de Serquilha, o pessoal da Cultura. Muito obrigado a todos. Assim eu me despeço, espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido tirar algo de proveitoso aqui dessa oficina. Um grande abraço e até a próxima.